Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de geografia de hoje? Então, em geografia, a gente está vendo um pouco mais sobre as regiões do Brasil, né? A gente já falou um pouco sobre as regiões quando trabalhou o clima, o relevo, né? Já sabemos onde ficam as regiões do Brasil. Já conhecemos o aspecto de muitas regiões, né? Agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a economia das regiões, porque a gente está trabalhando o desenvolvimento econômico, né? Então, a gente está fazendo esse projeto de desenvolvimento econômico e a gente vai continuar dando ênfase um pouco à economia. Mas a gente já conheceu aqui onde fica a região norte do Brasil, que é a maior região, né? Sabemos que lá existe menos população do que em várias outras regiões do Brasil, né? Na região centro-oeste, então, que fica nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, sabemos que é a segunda região com maior extensão, né? Depois da região norte, é essa. Conhecemos já um pouco da temperatura, do clima dela, né? Do relevo também. E sabemos que ela é rica em recursos naturais. Agora até fala aqui, né? Que o aproveitamento desses recursos tem ameaçado o equilíbrio ecológico da região. Então, tem sido desenvolvido muito a agricultura e com isso é feito muitas queimadas, né? O que acaba ameaçando, então, os recursos naturais da região. Conhecemos aqui a região Nordeste, sabemos que é uma das regiões mais secas, né, do Brasil, que tem um clima muito quente e algumas regiões chove muito pouco, né? Conhecemos também a região Sudeste, que é onde ficam as maiores indústrias, a maior quantidade de indústria, comércio do Brasil, né? Então, é a região Sudeste, onde fica Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E um pouco sobre a região Sul, que é onde nós vivemos, né? Paraná fica aqui, Palmas fica bem aqui ao sul do estado do Paraná, bem onde está a flechinha do cursor aqui, né? Então, sabemos que a menor região, né, com extensão territorial e também com menor número de unidades federativas, né, de cidades também, né, que tem aqui, são 3 unidades federativas somente. Então, aqui, sua população tem grande influência europeia, como nós estamos trabalhando sobre a migração, né? Sabemos que tem muitos imigrantes alemães, italianos, japoneses e vários outros. E é a segunda região mais industrializada do Brasil, ou seja, se destaca, né, com suas indústrias, produção agropecuária, né? Aqui conhecemos um pouco também do relevo, do clima da região. Sabemos que é o clima mais frio do Brasil, né? Por ficar abaixo do trópico de Capricórnio, né? Então, é uma região subtropical. E a gente vai falar um pouco agora sobre a economia dessas regiões e depois vamos ver do estado do Paraná. Então, na última aula, a prof colocou no Zway para vocês verem, já irem lendo lá, sobre a economia de cada região. Como nós estamos trabalhando o desenvolvimento econômico, né, nosso projeto anual de desenvolvimento econômico, vamos falar um pouquinho de cada região aqui. Então, na região norte, a economia da região é baseada principalmente no extrativismo vegetal de produtos como madeira, látex, açaí e castanha, tá? O que é o extrativismo? Quando eu retiro algo da natureza, por exemplo, minérios, né? Eu retiro da natureza esses minérios. Então, isso se chama extrativismo. Eu retiro da natureza os frutos, a castanha, né? O látex aqui, que é retirado de uma árvore, né? A seringueira. O látex é usado para fazer borracha, né? A própria madeira também é extrativismo, é retirar, extrair, né, da natureza. A pesca é extrativismo. Então, existem vários tipos de economia que são feitas à base do extrativismo. Então, por exemplo, ó, a plantação de erva mate, que aqui no sul é bastante comum, também é extrativismo. A plantação de maçã, né? Quando eu planto a maçã,
para extrair os frutos, também é extrativismo, certo? Aqui agora diz assim, ó, a atividade de mineração é muito forte na região, principalmente a extração de ferro, cobre e ouro. Merece destaque também a Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus é um local onde se produz muitos aparelhos eletrônicos. Então, foi criada essa Zona Franca de Manaus para auxiliar, né, no desenvolvimento econômico da região norte. Então, lá se produz muitas peças de computador, aparelhos eletrônicos, elétricos, então muitas utilidades domésticas também é produzido na Zona Franca de Manaus. No Nordeste, a economia da região é bem diversificada. O turismo é muito forte. Turismo, então, seria uma prestação de serviço, hotelaria, restaurantes, né? Restaurante é um comércio também, hotel também funciona como comércio e como prestação de serviço. Os próprios guias turísticos prestam serviço, né? Então, é uma atividade econômica. Há uma grande presença de indústrias também, o agronegócio e a exploração de petróleo. Exploração de petróleo é mineração também, né? Entra para mineração, extrativismo mineral. A cana-de-açúcar é o principal produto agrícola da região. Então, se planta muita cana-de-açúcar também, que, inclusive, a gente já viu, né, que no passado foi onde se iniciou, né, o plantio de cana-de-açúcar. Ainda na época que os portugueses começaram a trazer essas mudas e plantar no Nordeste do Brasil. A região Centro-Oeste, então, a economia gira em torno da agropecuária, plantações de soja, de milho, entre outros, pecuária bovina e indústria. Então, a região Centro-Oeste, ela se destaca na plantação e criação de gado. Então, o agronegócio, a agropecuária, né, trabalha com a agrícola e com a pecuária. Então, duas atividades econômicas que se juntam, né? A pecuária possui grande relevância para a economia da região Centro-Oeste. Sudeste. Sudeste, né, onde fica São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, possui o maior parque industrial do Brasil. Abriga as maiores montadoras e siderúrgicas do país. O serviço e o comércio também são bem sofisticados e diversificados, além de representarem a principal atividade econômica da região. A economia do Sudeste abriga as maiores montadoras de automóveis do país. Então, onde se produz mais veículos, onde se montam mais veículos, né? No Sul, a maior parte da economia da região Sul decorre do setor de serviços. O ramo industrial é representado principalmente por setores metalúrgico, automobilístico, têxtil e alimentício. A agropecuária é bem forte na região. Indústria têxtil é um dos destaques da economia da região sul, principalmente na região ali de Santa Catarina, né, mais próximo ao litoral, tem muitas fábricas, indústrias de confecções. Se destaca também a indústria em muitos lugares, né, a agropecuária, então a parte agrícola, pecuária, criação de gado, né, que você já sabe. Então, também é bastante forte, mas, então, é bem diversificado o tipo de serviço aqui na região sul do Brasil. Agora, partindo um pouco para o estado do Paraná. As atividades econômicas do estado do Paraná são bastante variadas e, por causa disso, consegue se enquadrar entre os estados de melhores economias, ou seja, os mais ricos. A economia paranaense está alicerçada na agricultura, pecuária, mineração, extrativismo vegetal e indústria. Então, como eu falei, a agricultura, a plantação, a colheita, pecuária, a criação de gado, né? Mineração, quando se explora o minério, né? Como ferro, ouro, mesmo petróleo. Extrativismo vegetal, então, a retirada da erva mate, a própria fruticultura, produção de maçãs, né? A indústria também. Então, a indústria, como nós vemos no Paraná, também é bastante diversificada, de vários tipos de produtos.
Aqui para nós, na região de Palmas, a indústria madeireira, né, produção dos compensados, saiu a palavra. A agricultura, então, o solo paranaense é fértil e favorece a atividade agrícola. O estado produz uma grande variedade de culturas. Se destaca como importante produtor de trigo, milho, soja, algodão e café. Na pecuária, atividade pastoril, criação de bovinos, se destaca contendo um numeroso rebanho. Além de ser um grande produtor de suínos, destaca-se também na produção leiteira, de ovos, de bicho da seda, entre outros. Bicho da seda é um bichinho que ele produz a seda. A seda é um tipo de um fio, né, que é utilizado também na tecelagem, nas fábricas de roupas, né. A mineração. O solo paranaense abriga enormes e diversificadas jazidas de minérios. Os principais são ouro, cobre, minerais nobres, além de outros como areia, argila, calcário, caulim, dolomita, talco, granito, mármore, chumbo e ferro. Então, isso é o que é retirado através da mineração. O extrativismo vegetal consiste em retirar da natureza itens vegetais com fins econômicos. Com isso, as principais árvores exploradas são os pinheiros paranaenses. Então, a araucária, né? Hoje em dia, é proibida a retirada da araucária, mas ela já foi muito utilizada, né? Muito retirada. Hoje em dia se pode tirar árvores de pinos, né? Que são feito reflorestamento para isso, e outras árvores que são plantadas para esse fim, como eucalipto, né? Mas a araucária, que é uma madeira nobre, né, do estado, hoje é proibida a retirada. Mas também o extrativismo vegetal aqui entra, como eu falei, a erva mate, a própria maçã, né, a fruticultura, que entra tanto como agricultura como extrativismo também. A indústria. Então, Curitiba concentra uma cidade industrial que atua na indústria automobilística, metal-mecânica. As indústrias de cimento, cerâmica, montagem de máquinas, tecidos, frigoríficos, além de indústrias que transformam produtos primários, como soja, milho, carne suína e madeira. O Parque Industrial Paranaense reúne aproximadamente 24 mil empresas, que geram resultados que superam a média nacional no ramo. Então, pessoal, na próxima página, na página 27, vocês têm uma atividade para responder de acordo com os mapas ali da página 24, tá? Vocês têm aqui algumas perguntas. Aqui na D, ó, as unidades federativas vizinhas à sua pertencem à mesma região? Se a resposta for negativa, qual região pertence? Então, vocês podem ver aqui, ó, Paraná está aqui, nossa unidade federativa, ó. Aparece duas regiões diferentes aqui, ó, comunidades federativas vizinhas ao Paraná. Parece que São Paulo e aqui Mato Grosso do Sul. Então, vocês vão dizer a que regiões pertencem às unidades federativas que são vizinhas à nossa, tá? Então, hoje nos parece tão óbvio que o Brasil seja dividido em 5 regiões que nós nem paramos para perguntar por que foi organizado assim. Da mesma forma, não questionamos por que cada estado pertence a uma determinada região e não a outra. É simples, os estados que formam uma grande região não são escolhidos ao acaso, eles têm características semelhantes, né, como eu falei. Então, as divisões regionais propostas para o país, baseadas nos aspectos físicos, ou seja, ligados à natureza, como clima, vegetação e relevo, e também começou a levar em conta as características humanas, como as atividades econômicas, né, que estamos estudando, modo de vida da população, para definir quais fariam parte de cada região. Se os estados de uma região brasileira têm muito em comum, o que é mais útil? Estudá-los separadamente ou em conjunto? Claro que a segunda opção é melhor para a pesquisa, coleta de dados também. Assim é possível comparar informações de uma região com as outras e notar as diferenças entre elas. Então, por exemplo, os governantes podem saber em qual região há mais crianças fora da escola e investir nelas para resolver o problema, né? Então, eu quero que vocês resolvam a página 27, aqui as questões da número 1, e vocês vão postar como tarefa da semana, né? Semana que vem eu corrijo,
Vamos postar até domingo, então, como tarefa desta semana. E agora a prof vai falar sobre a nossa nota livre, que vocês vão fazer, que engloba História e Geografia. Porque História nós também estamos trabalhando as atividades econômicas que foram desenvolvidas, né, pelos imigrantes, primeiramente pelos africanos, indígenas, né, pelos europeus que foram chegando, e fomos vendo as atividades econômicas da época, então, do império, desde a colonização, né? E agora nós vamos então falar um pouquinho sobre outras atividades econômicas. Então eu quero que vocês vão produzir um cartaz de acordo com as orientações que a prof vai dar aqui, tá? Cada aluno vai ficar de acordo com uma atividade econômica diferente. Então nós temos aqui, ó, mineração, indústria, comércio, prestação de serviço, agricultura e pecuária, tá? Eu vou sortear os nomes e vocês vão fazer o cartaz de acordo com essas atividades econômicas que eu citei. Então, o que vocês vão fazer? Colar figuras, escrever um pouquinho sobre essa atividade econômica, para não todo mundo ter que fazer de todas. Então, cada grupo, cada criança que for sorteada vai fazer de um tipo de atividade econômica, ou indústria, ou comércio, ou mineração, tá? Eu não coloquei extrativismo, nem vegetal, nem mineral, porque extrativismo mineral já entra na mineração. O extrativismo vegetal aqui, por exemplo, a fruticultura, vocês podem até colocar como agricultura. E da indústria, por exemplo, a indústria madeireira também faz extrativismo, né? Também tira madeira. Então, vocês já vão englobar ali, certo? Então, vamos lá para o sorteio. A prof tem aqui os nomes, vou sorteando e já vou colocando. Para mineração, a Juliane, Davi, Matheus. Agora para a indústria, Guilherme, Ayumi, Jonathan, para o comércio, Rafaela, Felipe Augusto, Valentina Ferreira, prestação de serviço. Agora, o que é prestação de serviço? Bombeiros, polícia, escolas, hospitais. Então, tudo aquilo que presta serviços, médicos, odontologista, aqueles que não vendem um produto, não produzem, mas prestam serviço. Manuel, então, prestação de serviço. Liz. Valentina Amadori. Agora, agricultura. Pedro. Felipe Martins. Caio. Pecuária. Bernardo. Eu vou colocar aqui a Valentina Ferreira como pecuária também, senão vai ficar só o Bernardo. Então, Valentina Ferreira, pecuária, não é comércio, tá, Valentina? Você vai fazer sobre a pecuária. Então, o que vocês vão fazer? Pesquisar sobre essas atividades econômicas
Pode ser do Brasil ou pode ser do Paraná somente, mas vocês vão procurar atividades econômicas que a prof citou aí. Vão colocar foto, descrições de algumas atividades econômicas que vocês acharam ali, certo? Não precisa ser extensa a escrita. Coloca lá um destaquezinho, tá? Uma legenda, ou então um pouquinho explicando sobre essa atividade econômica, certo? E na próxima etapa a gente vai trabalhar então sobre as atividades econômicas de Palmas, agora ainda englobando as atividades econômicas do Brasil, ok? Esse trabalho então vocês vão postar para mim até na aula de geografia da semana que vem, me parece que na quarta-feira nós temos uma aula de geografia, então vocês vão postar. Não tem aula ao vivo de geografia e história, então a gente não vai apresentar esse trabalho ainda. A gente vai apresentar mais tarde, daí quando tiver. Vocês podem postar então esse trabalho. Deixa eu ver aqui. Até na quarta-feira, certo? Que a gente tem aula de história na quarta-feira. Valendo nota livre de história e geografia também, porque nós estamos trabalhando isso também em história, certo? Então vão fazendo lá. Beijos e até a próxima aula. Não esqueça de postar a página 27 como presença desta semana.